A paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Bom dia, Pai Senhor. Bom dia, tudo bem com a senhora? Quem está falando? Pastor Jorge, Pastor Jorge. Prazer, isso, eu já pastor. participei das lives da senhora. A senhora profetizou uma Prazer, benção. pastor. Até Obrigado bom por ter a senhora estar ter me aqui. subido aí para dar um testemunho. A senhora tinha. Foi uma live, a senhora tinha Pois não, pastor, profetizado. fale. A senhora tinha Acho que meu som está profetizado. muito baixo, gente. Peraí, É o meu melhorou? som mesmo. Melhorou. Não, uma live que a senhora tinha profetizado uma benção aí na área financeira. Na época aí Deus me abençoou, entendeu? A senhora tinha profetizado Glória a benção. Deus, pastor. Que E maravilha. Deus continue abençoando a senhora aí. Eu acho que eu tinha mandado no privado da senhora, não sei se foi no privado ou foi na mensagem, que eu sempre acompanho a senhora aí nos vídeos aí, entendeu? A senhora é Aham. uma benção aí, pastor. Amém? Vou Que Deus continuar, continue pastor. abençoando. Vou Que Deus continuar. continue abençoando a senhora. Ore por mim, porque eu uso uma linguagem que é muito inclusiva, né? Eu fico tentando incluir todos. Então, isso às vezes bate de encontro com, assim, com o entendimento de outras pessoas. Ore Eu por mim, entendo. Amém. Oro sim. Lembra de mim também nas orações aí. tá Amém? bom, pastor? Muito obrigada. Eu fico muito feliz do senhor ter Amém. voltado aqui. Entre os 10, o senhor voltou. Amém. Deus possa Porque abençoar a 10 senhora foram aí. curados, né, pastor? Amém. E o senhor voltou aqui para dar seu testemunho. Isso é muito importante, gente. Quando você receber uma bênção, agradeça, honre o profeta como o pastor está me honrando aqui agora. Pastor, quando tiver uma palavra de Deus para me entregar, vem aqui, que eu recebo também, viu? Amém, pastor. Que Deus abençoe e continue abençoando a senhora. Né? Pelo menos a senhora usa de sinceridade, né? Não, Amém. não mostra uma coisa, né? E como muitos, né? Se demonstram ser uma coisa, mas não é. Na verdade, são sepulcros acaiados. Isso eu posso acompanhar aqui na plataforma, Hoje né? eu vou Enfim, falar exatamente sobre isso, pastor. Quem somos nós? Quem somos nós antes e depois quem somos nós depois de algum processo? é, Eu passei por um processo, mas eu vou dizer uma coisa, senhor, hoje eu não sei ainda quem eu sou. Eu tenho que desaprender tudo que eu aprendi para aprender a ser quem verdadeiramente eu sou. E isso não é fácil, não, é como se a gente tivesse se reconstruindo. se autodescobrir, né? Isso, agora, eu ainda gosto de música, gosto, mas eu não gosto mais destas músicas. É mais Entendo, ou menos isso, eu gosto de ler, mas eu não gosto de ler mais o que eu lia antes, entendi. sabe, pastor? E a vida, ela, durante todo esse evento, assim, ela me deu uma capacidade, porque eu fiz o curso de coach, pastor. Eu fiz o curso de psicanálise, certificados, né? E eu fiz de terapia cognitiva, comportamental, terapia holística. Mas eu vou dizer uma coisa, senhor. Tudo que eu aplico aqui é o que Deus manda eu fazer. Eu digo a eles, eu digo, vocês não canalizam, então eu estou aqui também canalizando o Espírito Santo. Nós somos apenas canais, pastor. Cada um, Amém. cada um de vocês que estão aqui, gente, dê lugar. Porque quando você dá lugar, acontecem coisas tão extraordinárias. E de repente você não sabe como, mas o maná cai do céu. Eu digo que maná ainda cai do céu, pastor.
Eu digo isso porque só você sabe o que você está passando agora. Só você sabe de onde você veio, pelo que você passou. Você é como se fosse irmão José, rapaz. Você foi jogado lá dentro daquela vala, daquele deserto. Você foi jogado lá dentro daquela gruta, daquela caverna, por 11 irmãos. 11. Nenhum deles choraram por você. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Depois do processo, você vai descobrir que todas essas coisas... Deixa eu ver. Tio Barba acabou de receber o distintivo de presenteador número 1. Obrigado, Marcos. Estou acenando para você. Deus te abençoe a todos. Pastor Moraes acabou de receber o distintivo de presenteador número 1. Sejam todos bem-vindos, gente. Obrigado por ter ativado o Redman. E, pastor, é como se as pessoas, depois que elas passam pelo processo, que eu digo que nem sempre o processo é necessário, nem sempre foi necessário você passar pelo que você passou, mas algumas vezes, algumas pessoas te sacaneou, te ludibriou, pessoas da sua família, pessoas mais próximas, pessoas que você deu crédito, que você deu confiança, que você deu espaço, que você deu tempo da sua vida, pessoas que você ajudou, que você aconselhou, te passaram a rasteira, não foi? A pessoa que mais você ajudou foi a pessoa que mais te prejudicou. Eu posso dizer isso, porque o meu narcisista agora está morando na beira da praia, em uma pousada com 10 apartamentos. É simples, gente, mas foi eu que construí. Presta atenção, gente. Preste atenção o que você está fazendo, porque muitas vezes a pessoa está passando por um processo e você não está nem aí. Você não está nem aí. Às vezes, seu próprio processo, você está fugindo dele. E eu sei que Deus me chamou para eu quebrar maldições de muitas vidas. Eu sou pastora evangélica, mas eu faço leitura, porque eu profetizo. Eu não preciso das cartas. Eu faço leitura. Se você quiser, eis-me aqui. E quem não gostar dessa situação, pastora, pode se lascar. Eu digo com toda educação. Pode se lascar, meu irmão, que eu já me lasquei muito. Eu já me lasquei muito para chegar até aqui e estar com o rabinho entre as pernas, tranquila e calma. Viu? Eu tomo banho de fogo nas minhas sessões, nos meus cultos, eu dou banho de fogo em quem vier. Mas, Vitória, como é que pode? Jesus pegou, cuspiu no chão, sabe? E ele fez lama com cuspe e barro, e depois ele jogou na cara de um cego, bem em cima dos seus olhos. Ele fez aquilo proposital. E depois ele disse, vai ali naquele tanque e lava esse rosto, porque tá sujo de barro misturado com cuspe. E o cego viu. Eu agora vejo. Ontem eu disse a uma pessoa, eu tô vendo o que você está tentando fazer comigo. E eu disse a essa pessoa, você não vai ter minha plateia. Então eu desliguei o celular. Entenda uma coisa. As pessoas estão olhando para você, esperando que você sofra mais.
Mas o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ele já entrou na tua vida com providência para que você esteja no estado de ser. Então você já é. O que, pastor? O que você quer ser? O que é que eu quero ser, pastor? E eu sei. Eu sei o que eu quero ser, eu quero viver disso. Eu quero dar palestra, eu quero ser convidada pelas igrejas que olham pelo meu... Eu sei que tem muitos pastores que vê da maneira que eu vejo. Tem muitos pastores que sabem que não tem nada demais, que o ritual não pode ser maior do que a intenção do ser. E o Deus que eu sirvo é um Deus das intenções. Então a gente vai para a igreja, o pastor unge o azeite e taca na nossa cabeça. Ah, mas está na Bíblia. Muito bem, está na Bíblia também a história do cuspe. Está na Bíblia a história da água. Está na Bíblia também a coluna de fogo que Deus preservava Israel. Eu sei que quero ser a minha matrix, se é perfeita. Tio Baba. Gente, eu faço trabalho de mandinga, eu desmancho trabalho de mandinga, eu não faço não. E eu te ensino, se você vier uma vez desmanchar um ponto de morte, você nunca mais vai precisar de pastor e nem de ninguém para fazer isso com você. Você só vai precisar habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansarás. Deus dará ordem ao teu respeito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda. Tu não serás atingido. Ah, pastora, mas eu passo por cada uma. Meu amigo, eu não vou lhe dizer por onde eu estou passando. Porque eu não quero chorar nessa live. E eu disse, hoje eu vou dar um show. Gente, eu quero ganhar 50 gatinhos. É a meta de hoje. Manda 50 gatinhos para mim. Eu sou palhaço voluntário. Estou pensando em ir visitar ela. Deixa eu ver aqui. Eu sei o que quero ser, a minha matrix é perfeita. Eu sou palhaço voluntário, estou pensando em ir visitar ela. Obrigada, tio Baba. Eu não estou entendendo bem a sua expressão. Para as pessoas. A minha magia é a mesma de Jesus. Eu não quero ter uma magia diferente. Eu vou direto ao dono do assunto. Ele é um cara muito inteligente. Jesus Cristo. Ele é muito inteligente porque, gente, eu evito às vezes convidados. Me perdoe. Não é nada pessoal. É um problema meu. Deus está tratando comigo. Mas soldado ferido também guerreia. Soldado ferido também cura. Porque foi estraçalhado e ferido numa cruz. Que o último cordeiro foi sacrificado por mim e você. Eu não quero nem saber se você é pastor, pastora, se você estiver aqui. Talvez você pense assim... Mas, Vitória, eu não concordo com sua maneira de ser. Eu também tenho o direito de não concordar com a sua mulher. Mas eu não tenho o direito de desfazer de você por algo que é seu. Gente, deixa eu ir aqui que eu vou fechar essa janela.
Existe algo que você pediu a Deus, Deus te deu e você tem desprezado. De certa feita, sim. E é algo extraordinário que tem tudo a ver com o teu propósito, é o teu dom. Aí eu pergunto a você, por que você tem desprezado seu dom? Oi, linda! Que legal, Tichélia, eu te chamo assim. Eu acho teu nome difícil. Seja bem-vinda. Fabrício Oliveira acendeu, obrigada. Tio Barba enviou uma rosa. Gente, manda gatinhos. Os gatinhos é o mesmo valor da rosinha. Eu botei só para mudar um pouco. Então, gente, muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo com você. Deus está lhe chamando para alinhar você, para lhe botar no prumo. Porque sou médium, esponja e sinto as pessoas ruins sugarem a minha energia. Por isso deixei o palhaço de lado. As pessoas se alimentam das próprias pessoas, gente. Eu conheço um pai que agora, nesse exato momento, está explorando um filho. E para conseguir explorar um filho, ele está dizendo que está doente e tem lapso de memória. Ele finge que não anda direito, mas quando ele está na rua, ele anda bem. Ele é um preguiçoso. O menino já está doente. É meu ex-marido. Foi o que desapareceu, foi tido como desaparecido. Gente, vocês não querem imaginar o que eu passei de 6 meses para cá. Eu só estou inteira e estou viva porque Deus me manteve. Tio Baba, nós muitas vezes nos damos em contato com energias destrutivas demais. E você tem que ser muito esperto, você tem que estar lá em cima. Você tem que estar numa vibração aonde você sabe ter certeza que tudo é possível. Em nome de Jesus, receba. Quando eu ergo minhas mãos assim, eu estou enviando para você uma bênção, um reiki, uma oração, uma prece, um passe magnético. Eu não quero saber qual é a tua religião, porque a minha me lascou em banda. Eu não gosto de religiosos. Eu estou falando na religião pseudônima, nessa religião contemporânea que nós estamos vivendo. Eu não estou falando na palavra religare, que quer dizer religa-te ao Pai, religa-te à tua própria essência, religa-te à tua origem. Religa-te a teu pai, a teus irmãos, a tua família, aos teus ancestrais, porque quem vai dar fim a esse ciclo dentro da sua família é você. Aí você vai entender por que eu passei por tudo isso. Você não passou naquele picadeiro em vão. Você não foi um palhaço em vão, você só estava sendo amolado, preparado. Eu tenho certeza que agora você tem presença de palco. Alguém me perguntou se eu tinha feito o curso disso. Eu não sei bem, mas eu não fiz, eu não tenho esse curso. Eu gostaria de ter, porque as pessoas que têm presença de palco, elas são as pessoas mais incríveis que eu acho de observar. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho um tique. Eu sei que não. Hoje eu sou mais forte. Que legal.
Muito bom, isso é muito bom quando você deixa Deus te usar, quando você deixa Deus te entregar o que Ele tem para te dar, quando você acredita que verdadeiramente Deus é. É maravilhoso, Deus está falando com você agora e Deus está falando comigo através de você. Toda relação é uma relação de troca. Maria, aquela mulher que foi a primeira que entrou no túmulo de Jesus e encontrou o túmulo vazio. Então ela foi. Jesus pediu para que ela fosse chamar os outros 11 discípulos, porque Judas tinha se enforcado. Ele se enforcou. É meio complicada a história de Judas na Bíblia. Tem uma parte que diz que ele se enforcou e tem outra parte que diz que as entranhas dele caíram pelo chão. Mas é mais ou menos isso. Se você for ler, você vai entender que uma coisa complementa a outra. Eu quero dizer uma coisa a você, Deus trabalhou tanto em você, você já foi palhaço de circo, como eu já vendi lanche na beira da praia. Eu já fui garçonete em bar, já fui abusada, já violentada, mantida em cárcere privado, mas eu estou aqui para contar a história. Enquanto vida eu tiver, eu não me calo. Porque quando você se incomoda com a verdade, é porque você está vivendo num mundo de maia. E você tem mais é que acordar. Sabe, quando eu saí, gente, eu tive um surto. Depois de morar 34 anos com um narcisista. Eu estava muito doente. Eu não tinha condições de fazer eu não estava em condições de tomar conta nem de mim mesma. Eu estava muito doente. Então, eis-me aqui, eu comecei aqui. Foi aqui que eu me curei. Foi aqui que eu encontrei pessoas que disseram a mim: vai no CAPS, Vitória. Eu disse, eu não tinha ido ainda, mas aí a primeira pessoa que me disse isso, vai no CAPS. Então eu fui, cheguei lá, pela primeira vez na minha vida foi quando eu surtei, foi no hospital e no CAPS. Eu me senti tratada como um ser humano. Porque desde pequena eu só mudei de dono. A minha família não gosta que eu diga isso. Mas eu digo, e você pode dizer, você perdeu sua família. Eu nunca tive. Minha mãe nunca gostou de mim. A minha mãe só gostava que eu chegasse no final de semana e fizesse a faxina geral e que durante a semana nada saísse do lugar. Eu faxinava uma coisa que eu já limpava todos os dias. Eu não vou entrar nos detalhes sórdidos. Mas eu quero dizer uma coisa, sua família não é perfeita, a minha não é. O prefeito da sua cidade é ladrão, o meu também. Nós somos brasileiras, sabemos como é difícil nos mantermos de pé. Nós, mulheres brasileiras. O dia da gente é todo dia, caramba. Nós, homens brasileiros, é para se lascar. Eu não estou falando dos maloqueiros e nem das molestras. Eu estou falando de homens e mulheres. Luz divina, pura luz caminhando sobre a terra. É o que você é. Você não passou por tudo isso em vão, meu irmão. Você acha que foi em vão que Elias foi se esconder dentro daquela caverna? E você também acha que foi em vão que... Me perdoe, pessoal, eu psicologicamente não estou em condições ainda de fazer batalha ou aceitar alguém ficar perto de mim. Me perdoe, eu não vou aceitar ninguém, não.
Eu vou recusar todas as pessoas que me pedirem, porque é um problema psicológico meu. Isso são sequelas. Eu estava bem melhor quanto a isso, mas eu piorei, porque eu tenho que me manter em primeiro lugar sempre. E isso é uma coisa que você tem que trabalhar todo dia. Aprenda a dizer não. Seja leve. Jogue bola na chuva. Curta os seus netos, seus sobrinhos. Curta o cachorro chato do vizinho. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa que você nunca fez. Eu vou contar uma coisa que eu fiz um dia desse, sozinha. Eu tocava a campainha, corria e me escondia do outro lado, debaixo do meu próprio disfarce. Eu era o meu disfarce. Ninguém ia acreditar que a mulher que estava caminhando do outro lado, com um pacote na mão e uma bolsa do lado, era que estava fazendo a campainha tocar. Gente, você pode achar engraçado, mas para mim foi libertador. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Deus me perdoe. As duas pessoas que saíram para observar eram pessoas idosas, bem mais do que eu. Ah, meu Deus, o Zé, senhor da cidade, acabou de receber o distintivo de presenteador número 3. Oi, o Zé, que legal. Bom dia, Vitória. Bom dia para você também. Clara Taide começou a me seguir a partir da live. Fica bem aí, menina, porque eu vou te seguir também, tá? Eu sempre sigo quem me segue, mas a própria plataforma não deixa, quando chega uma quantidade de pessoas, ela não deixa mais você ser recíproco. Eu tô com 21.000 seguidores. Eu quero agradecer a vocês. Não foi assim, de uma hora para outra. Mas aos poucos vocês preencheram a minha vida. Aos poucos vocês me tiraram de cima de uma cama. Eu estava há quase 14 anos em cárcere privada. A minha família já tinha desistido de mim. E eu não tinha mais amigos. Eu estava em cima de uma cama e comecei a fazer algumas coisas. Eu escrevia pequenas frases de impacto, eu acho, sei lá. Eu vim aqui dizer, então, aquilo era como se fosse o meu ritual diário. Eu estava escutando estoicismo já há mais de 10 anos. Então eu fiz disso uma âncora. Eu tinha que me arrumar todos os dias, manter meu cabelo lavado e escovado, porque quem tem depressão nem pode dizer isso na plataforma. Que preconceito é esse, meu irmão? Que uma vítima de abuso, uma pessoa depressiva, não pode falar do que sente. Eu sinto muito os algoritmos. Eu fico com a minha live lá embaixo, porque os algoritmos não querem ajudar quando a gente fala nessas coisas, mas a gente tem que falar, gente. São, né, às vezes, da mesma casa, a adolescente, a mãe, a avó, o pai, todo mundo tomando Rivotril. Sangue de Cristo tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Vitória, e tudo isso tu acha que é porque você não sabe quem você é. E por ter todo o potencial que você tem, por estar com tudo isso aí preso, represado, porque todo dia mentiram para você. Gente, tepe na telinha me ajuda.
Eu vou chamar meu neto para dormir comigo, para ele fazer os tep-tep na telinha. Ele disse que ia me ajudar. Clara tá aí de 44, acabou de receber o distintivo de presenteador número 1. Lohane acabou de receber o presenteador, o distintivo de presenteador número 2. Obrigada, Lohane. Obrigada, Clara. Obrigada por vocês estar gostando da live, gente. Não para não, você tem 7 pessoas aqui. Se a gente começar aí, ó, sabe? Vamos embora, vamos botar 1.000 pessoas nessa live, porque é possível. Outras pessoas já colocaram. Obrigada, Marcelo. Beijo de Vitória por ativar o Hatman. Então, tudo que eu quero te dizer é o quanto você agora é necessário para mim. Porque para eu poder alcançar algumas pessoas e levar essa palavra, bom dia, menino. Clara Thaís, obrigada, Clara. Gente, eu só tenho 250 curtidas. Vamos botar 100, todo mundo batendo aí nesse tap-tap. No instante a gente bota. Mas eu já estou com um bom tempo de live, sabia? Não era para eu estar somente com 272. Ajuda. Então, você não sabe, é por isso que muitas vezes essas coisas acontecem com você. Obrigada pelos gatos. Obrigada, meu Deus. Coisa linda. É, os amores da minha vida. Clara Taíde, obrigada. Clara, tu parece com a esposa de um sobrinho meu que eu perdi agora há pouco. Oi, Dani, que legal, Dani. Que legal te ver aqui, minha filha. Deus te abençoe. Um bom dia de trabalho para ti. Você também é incrível, todas nós somos. É só ser original. Obrigada, nós batemos a live. Batemos a meta por sua causa, viu? Por todos vocês, mas eu quero agradecer em primeiro lugar a você, viu, Clara? Dai a César o que é de César. Mas por todos vocês, eu agradeço a cada um de vocês por ter batido a minha meta. 50 gatinhos. Eu sou uma acumuladora de gatos. Sou não, gente, eu só tenho um. Eu tinha 2, mas mataram o jaguar. E só ficou leão. Bom dia, meu amor. Lorane, obrigada pelos corações. Gente, uma vez eu tive tanta raiva da minha avó. Eu vou contar uma coisa a vocês. Eu digo, eu sou pior do que vocês pensam. Minha avó tinha uma refratária, uma coisa daquela trabalhada de... Era uma coisa feita de cristal, era muito bonita, toda trabalhada, como se o vidro tivesse sido recortado e ao mesmo tempo pintado por dentro, e era cintilante, era uma bandeja grande assim. Ela tinha o maior tesão naquela bandeja. Ela só usava todo Natal ou quando era aniversário do meu avô. E ela uma vez me deu uma tapa, me jogou dentro de uma bacia cheia de roupa suja, porque era eu que tinha que lavar aquela roupa. Então, eu não tinha lavado. Eu não tinha cumprido com o meu dever naquele dia. Então, ela me chamou e eu disse, o que é, vovó? Eu errei 2 vezes. A primeira porque eu disse, o que é, vovó? E a segunda porque eu tinha pegado na vasilha. Tudo bem, levei uma tapa, mas eu peguei a vasilha novamente. Fiz um buraco no chão. Eu enterrei. Eu acho que ficou mais de 1 ano lá. Eu era uma menina de 7 anos, era eu que fazia tudo já na minha casa. Eu também tenho o meu lado sombra, gente. Todos nós temos. Quem somos nós? Toda vez que você olha o defeito do outro,
Você está olhando para você. Nós somos apenas espelho. É difícil encarar que você muitas vezes fez bobagem, que muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Pronto. A culpa é nossa nesta merda. Vamos ser sinceros. Gente, desculpa, eu estou fazendo tudo para ser uma rainha hoje. Eu não quero dizer palavrão algum. Mas vocês sabem, eu quero ser uma mulher de carne e osso. Nunca mais eu quero ser colocada num pedestal como uma santa. Porque santa não pode gozar nem fazer amor. Eu era tida como aquela mulher, sabe? Então o meu inimigo dizia, todo dia eu levo o café dela na cama. Toda noite eu levo a janta dela na cama. Tudo tem um preço. Eu não tinha o direito de me levantar durante o dia. Então ele fechava a porta e ia embora para onde ele quisesse. E ele chegava a hora que ele quisesse. E muitas vezes eu ainda estava dormindo. Quando eu era violentada mais uma vez. E eu não tenho que agradecer a Deus, eu não tenho que aceitar que sou diferente, eu tenho que ter vergonha da minha história. Conversa, gente. Quem é você depois de um processo desse? Eu vou lhe dizer. Eu sou uma pessoa muito assustada. Eu não gosto de pessoas junto de mim. Eu hoje só abro a minha porta para alguém que eu conheço. E se aquela pessoa tiver realmente um motivo para vir na minha casa. Eu tenho síndrome de pânico, fiquei com depressão e ansiedade. Eu estou com fobia social também. Enquanto menos pessoas, melhor. Eu não estou conseguindo abraçar as pessoas. E você pode dizer, Vitória, você é uma terapeuta, é por isso que eu estou falando. Terapeuta é os piores que tem. É tudo doido. Vai tudo estudar para tentar encontrar a si próprio. E se você não estudar como eu estudei, eu sei, minha amiga. A gente vai conversar hoje. Não deu para conversar ontem. Hoje eu vou atender a pastora. Gente, eu vou citar o nome dela agora, não sai ninguém, ó. A pastora Nilza, ela sempre vem aqui. Quando ela vier aqui, entre em contato com ela, dá uma força. Se você conhece alguém que mora na Itália, sabe, ela fugiu do Brasil por causa da violência doméstica. E eu estou fugindo. Você lembra de Ramos? Eu estou indo embora para a casa dele. O meu abusador está com a tornozeleira na perna. Mas ele desligou e invadiu a pousada, que é o nosso ganha-pão da família. Então, ele tem o apoio dos filhos para fazer isso. Eu não posso ser contra os meus filhos por eles terem chegado a esse ponto, porque eles foram tão abusados pelo pai quanto eu. Eu não sabia quem eu era. Vai estudar autoajuda, estuda estoicismo, tá tudo de graça aí na internet. Gente, antigamente, quando eu queria ler um livro de Dostoiévski, eu tinha que ir daqui para o centro da cidade. E a minha mãe ficava com muita raiva, porque ela não sabia o que era isso. E ela dizia, nem ela mesma sabe ler esse nome. Bom, eu não sei o que significa, mas eu gosto do que ele escreve e da filosofia dele também. Ele é um escritor e ele coloca a sua filosofia através dos seus próprios romances, muitas vezes. É maravilhoso. Leia Zorba, de Dostoiévski. Você vai adorar. Você não tem ideia, eu li aquilo, eu tinha uns 13 anos de idade. Eu não consigo me esquecer.
Eu quero que você saiba de uma coisa. Ninguém tá nem aí para você. Eu me lembro que uma vez eu queria assistir um filme chamado Ghost. Então, a minha mãe não entendia por que eu queria assistir aquele filme. Eu também não entendia por que eu queria assistir. Ninguém lá em casa assistiu. Mas, Vitória, diz isso não. Ninguém assistiu, só quando saiu mesmo no YouTube, todo mundo viu. Mas é isso mesmo. A gente desde pequeno que aprendeu a usar máscara para poder fazer as coisas da gente sozinha. Você não consegue delegar porque para quem você delegou não pode ser assim. Não pode não, Dani. Cada um por si. Nós temos que formar uma grande ajuda. Ontem eu fiz de propósito. Se você olhar os vídeos que eu postei ontem, eu vou trazer Ramos aqui nessa live, nem que seja pelo pescoço. Ele tá doente, gente. Eu peço oração por ele. Ele tá dodói. Ele já teve dodói várias vezes, mas ele é muito forte. O meu namorado está lutando contra uma doença muito séria. E tudo que eu peço a Deus é que me dê tempo. E a Ele também. Tudo é um processo. Viver é um processo e morrer também. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você é escolhido. Você está numa época onde o planeta está passando por uma transição. Às vezes encontramos anjos que nos pagam na nossa mão e dá uma alavanca. É verdade. 90% te joga debaixo do buraco, te joga a terra em cima. Só sobra 10%, Vitor. Só sobra 10%. 90% é manada, é um comendo o outro. É o homem se alimentando do próprio homem. Todo o sistema, 100% é assim. Mais dos 2% que são os senhores do mundo, nós somos apenas, Dani, dos despertos, 8%. Se todos que dizem que é desperto fossem verdadeiramente e nós fôssemos 8%, eu vou dizer uma coisa a você, nós já teríamos colocado abaixo o sistema. A minha live pode cair por essa história, por essa conversa. Gente, o mundo tem que saber o que acontece no Brasil, o mundo tem que saber o que acontece nos 4 cantos do mundo, porque nós estamos falando de seres humanos. E existe aí um órgão chamado ONU. Serve para quê? Esse órgão deveria vir até aqui, saber como é tratada uma mulher brasileira quando ela é abusada pelo próprio marido. E quem vai maltratar e lascar a vida dela é outra mulher, que está lá na secretaria da mulher, ou lá no fórum, ou lá no inferno das cuias, onde você for procurar um atendimento gratuito. Ela está lá para lascar você e lhe humilhar o máximo que você puder aguentar. Eu estou indo. A gente tem que ter muita humildade, muita tesão para se manter de pé, para continuar fazendo. Gente, olha para mim aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas estão olhando para você.
e elas estão vendo até onde você vai aguentar, e elas estão se satisfazendo com a sua dor. Elas é muito legal para elas. Vocês já assistiram filmes de gladiadores? Boa semana, tio Barba. Aquele mesmo sistema que acontecia na época de Jesus em Roma. Você tem que ser um Jesus na terra. Irmã, não diga não, que isso não que é blasfema. Blasfema nada. Você é que é preguiçoso. Obrigada, Dani, por estar aqui. Gente, fica aqui, compartilha com os amigos. Eu vou compartilhar com algumas pessoas, em nome de Jesus. Manda mais alguns ursinhos para mim, em nome de Jesus. Eu estou convidando alguém aqui, vou continuar. Se a tela estiver balançando, é porque eu vou continuar falando. A mulher nordestina que passou pelo que eu passei, ela é fresca, cheia de direito. Tá fazendo um escarcéu do que não deve. Doente um cacete. Olha para ela lá, inteirinha, vai para onde quer, se arruma toda. A mulher aqui no Nordeste, principalmente na cidade onde eu vivo. Não invento de ter uma depressão aqui não, viu? Você está endemoniado. Primeiro a dizer é o pastor. Os irmãos da igreja nem entram na tua casa, que é para o espírito maligno não entrar no couro dele também. As UPAs são superlotadas. As mulheres não têm direito sequer quando fazem uma denúncia a um exame íntimo. Eu não tive. Disseram que ia me levar no órgão responsável. Tem um nome. Então me levaram para um Pinel. Me internaram lá. O meu esposo foi covarde bastante. O meu ex-narcisista, para usar os meus 2 filhos. Gente, abre os olhos. Você que é jovem, gostosona, bonitona, imagina você deitada com aquele biquíni. Pensa o estrago que você faz. Você é uma mulher linda. Você é uma mulher cara. Se o cara não investe em você, saia de perto. O homem é para ser provedor mesmo. O homem é para ser provedor. A mulher trabalha por opção. A mulher sábia trabalha. Mas é o homem que tem que ser provedor. Porque, vem cá, carregar um menino na barriga durante 9 meses, depois escachar tudo lá, meu irmão. Que coisa horrorosa. Eu vou contar uma coisa aqui bem engraçada. Eu gosto de falar dessas coisas que as pessoas acham que é terror. Isso é tudo muito natural. O meu primeiro filho, eu deram 2 pontos em mim, lá naquele lugar, porque o menino, ele para sair, precisa escrachar. E ele escrachou mesmo. Mas tiveram que abrir um pouquinho quando posturaram, meu irmão. Puxaram de lado. E até o nascimento do meu segundo filho, eu tinha que andar um pouco esquisito, porque aquele lugar onde eu andava ficava numa sensibilidade. Não era uma coisa que me desse prazer. Era como se alguém tivesse me invadindo. Então, o segundo escrachou de novo. Nasceu meu segundo filho. E aí, Vitória? Aí, costuraram direitinho. Parece que o músculo voltou para o lugar. Nós somos isso. Mulheres. Nós sangramos todo mês. Nós somos totalmente diferentes. Eu trabalhei muito na área de construção,
Foi eu que construí a minha casa, eu construí a minha pousada. O meu ex narcisista tinha o prazer de dizer: eu não sei fazer, eu não nasci para isso, eu não sei fazer. Eu não sei fazer, meu irmão. Mas mesmo não sabendo, eu tento ajudar. Não queira ser igual ao seu. Não queira ser igual ao seu agressor. Não pense que isso vai transformar a tua vida de alguma forma. Nós somos mulheres, nós somos homens. Homens e mulheres estão sendo destruídos exatamente por isso. E você pode dizer, Vitória, como assim? Gente, tap na telinha, me ajuda. Em nome de Jesus. Manda um sim, manda alguma coisa. Eu não estou nem aí, eu vou sair à tarde. Então eu quero ficar aqui o máximo que eu puder com vocês. Eu fico imaginando quantas vezes você está aí esperando o socorro de um, socorro de outro. É você que tem que se socorrer. E depois que se socorrer, que sarar essa ferida, entrar em contato com as dores, esquecer a pessoa que você teve que ser para sobreviver à violência passada, você tem que reaprender ou descobrir agora quem é você. Eu não sei quem eu sou. Tudo que eu quero fazer, gente, é a minha igreja ali dentro daquela mata. E o que mais, pastora? Eu quero atender como os espíritas atendem, não fazendo o que eles fazem, mas fazendo o que o crente faz. Eu quero ungir o óleo e mandar que ele leve, ungir a água, mandar ele levar para casa e beber, passar um banho de limpeza, atender essas pessoas da minha mesa com um reiki, uma oração, uma prece, sei lá qual é a tua religião. Eu não quero saber de religião, eu quero saber de espiritualidade. Eu descobri, eu era apenas uma hipócrita. Eu quero que você ore por mim. Gente, me ajuda. Ativa, manda um presente. Vai lá no meu perfil, entra no meu grupo. Eu vou abrir o meu grupo aonde eu vou cobrar um valor agora. Mas eu vou continuar com o meu grupo gratuito para as pessoas que não podem pagar. Entenda. Eu vou dizer uma coisa a você, muito importante. Se você não acreditar em você, ninguém acredita. Se você não botar na sua cabeça que você pode se levantar dessa cama, você não vai se levantar. Sabe para que era que meu narcisista me dava o café da manhã? E agora eu tenho medo de comer qualquer coisa que alguém faça. Eu tenho que fazer a minha comida. Porque eu fui drogada durante 25 anos sem saber. Meu irmão, agradeça a Deus pela sua história. Agradeça a Deus pela sua mãe, pela sua família, em nome de Jesus. Porque muita gente não teve direito de saber quem é o pai. Por quê? Porque a mãe não sabe, uai. Tem uma história agora de um tempo para cá que ninguém sabe com quem ficou. Beija-se 80, 90, 70 por noite. E você imagina que depois do beijo, às vezes, rola alguma coisa. Então, uma mulher muitas vezes sai e faz amor com um homem estranho mais de uma vez por noite. Ela não sabe quem é o pai daquela criança realmente. Você quer enlouquecê-la? Ela não sabe mesmo. Eu não acho que isso seja bom para ninguém. Eu não tenho coragem de arrumar um namorado que eu não conheça primeiro a família dele. Que ele não se preocupe comigo. Se ele for mesquinho, eu observo tudo. Eu gosto de trabalhar.
Eu quero ir embora, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa. Aonde eu estiver, eu nunca vou parar com esse trabalho, porque a maior covardia do mundo é você cuidar de uma casa, cuidar das crianças. Eu cuidava de um escritório porque o infeliz era um advogado. Ele nunca foi, na verdade. Quem advogava era eu. Eu ganhava o dinheiro para fazer as coisas. Era eu que dava entrada na primeira peça, mesmo antes de começar a trabalhar. Eu lia, relia, batia e rebatia. E sabe aquelas máquinas elétricas? Não era ainda o que você usa hoje. Não era um computador. E depois que surgiu o computador, demorou bastante para chegar um lá. Por quê? Porque ele não podia fazer nada. O dinheiro dele não dá para nada. É uns miseráveis, mesquinhos, que eles mesmos não sabem. Gente, passou por aqui um presente estranho. Mas eu não sei se era para mim, eu não vou dizer nada, mas talvez fosse. E a pessoa parece que é um chinês, japonês ou um coreano. Não sei, a escrita é muito parecida. Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Se coloque em primeiro lugar toda hora e todo instante. Se você é uma jovem, teu pai ele, na verdade, pode te tratar de qualquer jeito. Mas sabe qual é o nível que você merece ser tratada? Desculpa, gente. Deixa eu me preparar. Amanhã eu aceito os convites. Hoje não. O teu pai deveria te tratar como uma princesa. Porque quando você for adulta, você vai querer ser tratada pela média que teu pai te colocou. Se ele te colocou no local, em primeiro lugar na vida dele, se ele te deu atenção, carinho, se ele te preservou, você vai se sentir uma mulher arretada, de empoderada. E se não, tudo que você vai fazer é botar essa polpa de bunda de fora e dizer que está botando por causa da moda. Bota quase que os bicos de peito de fora, um piercing no umbigo, as mulheres andam nua e que valores atemporais que não existem mais é esse. Vergonha na cara. Uma mulher tem que saber se vestir, porque quando nós somos sensuais, não precisamos mostrar a nossa nudez. Isso é envergonhar. Isso é envergonhar a nossa própria classe. Quem estiver achando ruim, me perdoe, mas eu penso assim, que uma mulher tem que ter vergonha na cara. Ela tem que saber se vestir. Faz um esconde, sei lá, um aparece, esconde. Eu gostava de fazer esse jogo. Eu amava transparência. Então, por dentro, eu usava o sutiã. E por cima do sutiã, geralmente, eu botava uma blusa ou um vestido curtinho e botava uma transparência, mas que o vestido de dentro fosse bem mais curto que o de fora. E mesmo que se minha calcinha chegasse a ponto de aparecer, as pessoas não soubessem que cor fosse. Mas agora a turma faz questão de sair para a rua de calcinha e sutiã e leva os filhos do lado. Coitado do menino, fica tudo, meu Deus, constrangido, como quem diz, que mãe é essa? E se ele tiver com vontade de sair correndo de junto de você, pelo amor de Deus, não ignore. Ele está crescendo, todo mundo está no seu tempo. Se você faz isso, deixa para lá. Eu estou falando bobagem, você está no seu tempo também. Mas eu acho que quando nós somos mães, nós temos um instinto tão específico, tão especial, que você pode me perguntar qual é, Liane, Vitória. Eu vou te dizer, o instinto de mãe. A gente se veste para honrar a nossa casa, a nós mesmos e os nossos filhos. Nós somos honra da cabeça ao pé. E eu não quero dizer que você precisa usar uma burca, porque para você que não sabe, eu emagreci mais de 40 quilos. Durante 2 meses, eu não sei como eu não morri. Eu fiquei com raquitismo, eu tinha medo de comer dentro da minha casa. Eu não recuperei o meu corpo ainda totalmente. Tem sido difícil para mim. Eu sou terapeuta.
mas dou aqui a minha dores para que você saiba que a minha escola não foram os homens que prepararam, foi Deus. Mas eu agradeço por cada pessoa que passou da minha vida e me incentivou e me ajudou e me ensinou em alguma coisa. Gente, para não, tap na telinha. Manda um sim para mim, gente. Eu vou botar outra meta. Vou botar a meta de mais um sim. Eu amei esses sims. Por quê? Obrigada por ter sobre si. Américo Manuel Ramos. Que legal que vocês se subscreveram. Obrigada. Eu acho que eu preciso mandar. Eu estou pedindo aos meus ajudadores que venham me ajudar. Então, tudo que eu quero dizer a você é que você pode ter passado pelo inferno, mas você não está mais lá. Você pode ter sobrevivido, mas você não é mais uma sobrevivente. Vá viver. Porque sobrevivente vive em cima de uma cama, reclamando daqui e dali, não sabe nem porquê. Eu vivia assim. Eu sobrevivia. Então, eu dei lugar aos outros. Eu comecei a delegar. Eu não queria ir na padaria, eu não queria falar com ninguém, eu comecei a adoecer, então alguém dizia para mim, depois melhora. Esse psicólogo não sabe de nada, era assim que o meu ex-narcisista falava. Por quê? É claro que ele não queria que a escrava dele entendesse que ela estava sendo tão explorada por ele. Ele me isolou completamente. E aonde eu moro, eu sou culpada, porque as pessoas, a maioria, não entende o que é um narcisista. Eles não entendem que nós ficamos doentes, perdemos a capacidade de fazermos juízes de valor. Você que é jovem, que teu pai olha para você, sabe, como uma pérola, porque você é. Eu me descobri agora eu sei quem eu sou. E toda essa live começou com essa história. Quem você é agora, depois de passar pelo processo? Depois de ter passado pela essa mão dessa pessoa que te maltratou, que te humilhou, você vai ficar nessa, porque você vai cair na mão de mais um abusador. Mas Vitória não diz isso não, vai sim, se você, não despertar, e você merece, porque Deus quer te dar coisas maiores. Deus está falando agora extraordinariamente com alguém. Você anda com uma amiga, a sua amiga está usando droga. Você às vezes usa cannabis. Você tem medo. Ela está te oferecendo algo mais forte, não faça. Escute, Deus fala comigo. Deus está falando com alguém que não entrou nessa live ainda. Eu comecei a falar, eu sou uma pastora que eu faço leitura. Eu sou uma pastora que eu trato de você e eu desmancho mandinga, ponto de passagem. Ligue para mim, entre no meu verdinho e na minha igreja. Se você quiser visitá-la vestida de Iemanjá, você pode ir. Eu não devo a filho da mãe nenhum. Vá se lascar todo mundo. Eu quero sair dessa caixa que me colocaram. Eu quero ser igual a Jesus e dizer a Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje me convém jantar na tua casa. Eu quero ter capacidade de saber que mesmo Zaqueu sendo um usurpador do povo, ele tem o potencial de ser um ser que esteja a serviço de Deus. Eu quero ser um canal, porque eu não passo de um Zaqueu em cima do muro. Vamos descer de cima desse muro, pessoal. Vamos ganhar almas. Vamos libertar pessoas. Vamos iluminar o mundo. Está escrito aí, eu não sei se ainda está.
Faz tu mesmo, tá escrito. Faz tu mesmo. E é para fazer o quê, Vitória? Eu vou dizer, faça sua Santa Ceia dentro da sua casa, adore na sua casa, se você estiver afastado. Da sua igreja, você pode voltar. Volte para a sua igreja, não importa qual seja a religião, o homem precisa de uma. O culto não pode ser maior do que o homem. Cultue a Deus em espírito e em verdade. Tem coisa que eu faço na minha casa que eu não posso fazer na igreja. Eu tomo meus banhos de sal, eu tomo meu banho de fogo, eu tomo meu banho de limpeza profunda, eu uso a minha casa toda, eu faço limpeza espiritual na minha casa. Eu uso o fogo, a terra, o ar. Para que, Vitória, você usa os elementares? Eu represento as pessoas através de uma pedra, de um galho. E eu cuido delas assim. Elas vêm uma vez na minha casa, eu trato delas e continuo tratando. E elas ficam boas. Eu não sou curandeira, eu não quero que ninguém pare com os seus tratamentos, com os seus médicos, nem de tomar o seu remédio, mas se você estiver sentindo perseguição espiritual, alguma coisa assim, venha na minha casa, eu vou fazer sua leitura, eu vou fazer seu trabalho, eu vou te ensinar a não depender mais de ninguém. E não me chame de mãe Vitória, eu sou a pastora Vitória, sim. Todo pastor pode fazer isso, não faz porque não quer. Eles não querem nem sentir o cheiro das ovelhas, porque às vezes o dízimo é tão alto que a ovelha não pode comprar perfume. Eu não ignore, você tem mais é que honrar o homem de Deus, honre a mulher de Deus, seja dizimista, ofertante, porque alguém vai ter que dar uma descarga naquele banheiro e lavar e limpar. Para quando você chegar, está tudo limpo. Vai ter que ter alguém para limpar a igreja. Não, Vitória, mas essa de religião já era. Os valores atemporais não mudam nunca. Você passa 2 horas falando com alguém. Quantas horas você passa falando com Jesus? Nós celebramos o aniversário, nós celebramos a missa de 7º dia. Nós fazemos vários rituais diários. O nosso ritual, depois que você chega em casa, como é? Eu abençoo todos eles. Eu venho para cá, faço esse ritual, eu trago meu lápis, eu trago alguma coisa que eu possa segurar e, sabe, e não ser... Isso é apenas e não ser repreendida da plataforma de alguma forma, porque eu quero respeitar a plataforma. Eu gosto dessa plataforma, foi aqui que eu me curei. Não se esconda. Enquanto mais você resiste, mais o problema aumenta. Você já poderia estar livre dessa depressão, mas você deixou chegar a esse ponto. Eu sei onde você está agora, nesse quarto escuro, e tudo que você não quer é que ninguém lhe tire daí. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus está falando especificamente para algumas pessoas. O mundo não está pronto para lidar com pessoas como eu e você. Pessoas que foram abusadas, ou mesmo que não, por algum trauma, por algum motivo, estão num processo de depressão, estão sofrendo ansiedade, estão passando por situações bem difíceis. O que eu quero dizer a você é que nós podemos nos unir e formarmos um grupo de apoio. Eu estou convidando você para fazer isso. A partir de hoje eu estou abrindo o meu grupo VIP, onde eu vou dar
terapias diárias. As pessoas às vezes falam, Vitória, você não fala muito sobre terapia na live. Eu digo, eu falo sobre terapia o tempo todo, eu sou terapeuta. Se você precisar de uma terapeuta, você me busque. Mas eu não estou aqui dando uma sessão de terapia. Eu estou aqui diante de uma live, eu estou aqui sendo usada por Deus, eu estou aqui sendo um canal de Deus para fazer com que você chegue onde eu cheguei, ou talvez buscar chegar onde você está, porque você ainda tem algo para me dar também. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E eu quero lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus. Fique aonde Deus lhe botou. Mas se você está dentro de uma igreja onde as pessoas estão desfazendo, aonde você está sofrendo bullying, aonde você está sendo excluída, sai de lá. A Vitória está muito apertada, estou desempregada, meu marido desempregado. Eu sei o que é isso. O que é que eu faço? Como é que eu vou dizimar? Eu vou lhe dizer como é que você vai dizimar. Pela fé. Mesmo no pouco, Vitória, eu tenho que dar 10%? Sim. Por quê? Se você não der 10% de R$10, você vai dar 10% de 1.000 aonde? Mentira. 10% de 10 é R$1, 10% de 1.000 é R$100. Se você não tem coragem de dar R$1, você nunca dará 4. Você nunca dará 100. E, Vitória, isso é bíblico? Isso é justo. Todo trabalhador é digno do seu salário. Eu conheço pastores que vivem por aí dando palestra, deixa a sua família, passa uma semana fora. Porque não é todo mundo que gosta de estudar e de se capacitar. Eu gosto de pregar fora. Conte comigo se você for um pastor, quiser me convidar. Junta a igreja. Faz aquela famosa vaquinha para abençoar o profeta, para levar o profeta. O profeta tem passagem, o profeta tem que ter estadia. Gente, tudo tem que ter dinheiro. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, você tem que ter dinheiro porque você tem que ter uma vida digna. E você não pode pensar assim, não, eu nasci lascada, vou morrer lascada. Lascado está o diabo no inferno. Você é um ser abençoado. Você é alguém especial, você é uma serva de Deus. Você é alguém único no mundo. Você ainda vai crescer muito. Sai de dentro desse quarto. Dê o primeiro passo. Deus vai fortalecer você para lhe tirar dessa depressão. Deus vai libertar você, não agora. Deus vai libertar você dessa medicação. Se você não está tomando nenhuma medicação, procure um posto de saúde, procure o CAPS, procure ajuda, vá se cuidar porque você está sofrendo ataques espirituais que estão sendo somatizados no teu psicológico, no teu energético, no teu espiritual. Eu quero que você saiba, eu estou aqui para te ajudar com isso. Eu sou terapeuta. Eu atendo online e atendo pessoalmente na minha casa. E eu quero te dizer uma coisa, vai ser uma honra cuidar de você. Eu não sou uma terapeuta que passa uma hora orando e manda a pessoa embora. Eu quero ler as suas microexpressões, eu quero conhecer o seu processo. Eu quero que você
se cure e não fique precisando de mim. Porque enquanto mais eu fizer a coisa certa, mais Deus vai mandar bênção para mim. Enquanto mais eu te tratar bem, enquanto mais você ficar curado rápido, Deus vai mandar bênção para mim. Eu só quero que você acredite que vai ser curado, só isso. Se você acredita, vem até mim. Deus me deu esse dom. Eu passei pelo processo, eu fui abusada também, eu tenho depressão também, eu tenho síndrome de pânico, mas diante de tudo isso eu quero te dizer uma coisa, nós temos que acreditar e todo dia exaltar o nome de Deus por estarmos vivas e vivos. Você que passou pela mão de um abusador, de uma abusadora, levante a cabeça, porque já passou. Nada do que aconteceu está acontecendo agora. Você não tem nenhuma desculpa para dar. Não, eu fiquei sequelada. Você anda? Ando. Pode ir com alguém? Posso. Então vai. E daqui a pouco tá andando sozinho. Eu não andava nem de moto, agora eu ando. Eu não andava de moto, porque mulher que anda de moto é prostituta. Na cabeça desse povo doente. Entenda uma coisa. Não é o que fizeram com você, é o que você não vai deixar fazerem mais. Essa semana eu fiz uma ligação para um filho. Então, Cleido Vascon, seja bem-vindo, Cleiton. Seja bem-vindo, eu te amo em Cristo. Maria Jandira, seja bem-vinda. Gente, essas coisas pequenas que vêm nos dar grandiosas. Vamos dizer assim, deixar em nós uma marca, um ensinamento, a tua consciência expandiu. Então, naquele dia que eu fui dar uns conselhos ao meu filho, porque o meu filho está bebendo e ele não é de beber. E eu disse, filho, por que você está bebendo desse jeito? Então, o narcisista falou alguma coisa lá, eu apenas desliguei o celular. Eles são víboras, eles são infantilizados, falam bobagem. Você não tem que ter medo dele, você tem que ter medo de você. A pessoa pode fazer o que quiser com você. Você escolhe. Você vai fazer o que com o que ela fez com você? Porque o meu narcisista me transformou num gigante. Porque o meu narcisista me transformou em uma das melhores terapeutas do Brasil. Porque o meu narcisista me mostrou que eu não preciso de ninguém para viver. E você não aprendeu nada, nem a se amar mais. Gente, tap na telinha, vamos embora, ajuda aí. Vamos lá, eu tô tentando botar mais gatinho aqui na minha meta. Mas não vem. Não consigo. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí a conseguir os gatinhos. Gente, é tão lindo. Eu amo isso, sabia? Amo gato. Eu tinha 2, mas eu vou botar mais 50 gatinhos, gente. É o mesmo valor da rosa. Mas eu gostei desses gatinhos. Eles são novos aqui, eu acho. Quando eu estava fazendo antes de parar, porque você sabe, um depressivo
Você vai na casa de um depressivo olhar se a casa tá limpa ou suja? Faço não, irmão. Depressivo não tem coragem de manter a casa tão limpa quanto ele gostaria. Eu gostava muito de cozinhar. Encher a casa, botar bastante comida na mesa, chamar meus filhos, minhas noras. Eu não gosto mais de cozinhar. E quando eu cozinho, eu não tenho vontade de comer. E o que é isso, Vitória? Sequelas que nós temos que ir vivendo, convivendo, aprendendo a lidar com essas coisas e sarando e buscando ajuda. Não foi porque lhe enganaram que você é uma enganada. Você agora está mais esperta. Se levanta, vai vender a sua saca de limão. Vai dar tudo certo. Deus está falando com você. Deus está falando com você. De pessoas que batem no seu ombro. De pessoas que dizem que não, mas faz isso, olha, faz aquilo. E eu vou estar aqui perto de você. Valorize mais o seu casamento e tire esse povo do meio dele. E quando você tiver alguma coisa para lidar com seu marido, chame a família dele, a sua família, e vá ter uma reunião em família. Porque eu conheço fulano. Seja bem-vindo, presidente. Eu conheço Cicrano, eu conheço Beltrano. Você não conhece ninguém, você não sabe nem quem é você. Você não sabe a que ponto essas pessoas são capazes de chegar. Confiança só em Deus. Eu não confio nem em mim. Mas eu dou um voto de confiança a qualquer um. E tudo que você deve fazer, primeiro é confiar em você. Primeiro é confiar em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você a partir de hoje vai ser abençoado. Receba aí. Você a partir de hoje, em nome de Jesus, está recebendo a partir desse reiki, a unção, aleluia, da sabedoria, o dom da cura, o dom da restauração, o dom da prosperidade. Deus está abrindo porta onde não há porta. Deus, Ele está te levando para lugares grandiosos. Deus está fazendo com você o que ninguém vai fazer, o que ninguém pode. Deus vai tirar você dessa terra seca e vai te levar para lugares altos. Aleluia. Deus já está abençoando, Deus está movendo pessoas que virão até você, pessoas que virão até você. Deus está, receba esse reiki aí. Eu coloco aqui na palma da minha mão. Receba em nome de Jesus, porque essa semana vai ser semana de vitória, vai ser semana de mudança, vai ser semana de restituição. Você vai ser restituída. Você foi roubada, você teve um grande prejuízo financeiro, não foi? Entre, fique à vontade na minha live, escute, Deus quer falar com você. Você teve um sério prejuízo financeiro porque você confiou numa pessoa que você não devia. Você teve um sério prejuízo financeiro. Não foi? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus vai restituir 3 vezes mais. Deus vai abençoar você. Deus está dizendo, comece a orar, comece a me buscar. Deus vai lhe dar uma visão que ninguém nunca teve. Deus vai te mostrar algo que você vai fazer e você vai ser muito abençoada. Em nome de Jesus. Você foi muito abandonada desde criança, você passou por muitas situações. E o que Deus está te dizendo agora é que você não vai ficar mais sozinha. Aceite Jesus como seu único Salvador, não importa
Dê um tempo, não vá para a igreja não. Primeiro você vai conhecê-las e depois você escolhe onde você quer ficar. Hoje, escolhe aí uma religião que você se sinta bem. Mas coloque Jesus em primeiro lugar. Ele quer falar com você agora. Ele está dizendo, só abra a porta, que Lázaro vai sair para fora caminhando. Tudo que tiver morto vai voltar à vida. Tudo que foi esquecido vai ser relembrado. Tudo que foi tirado vai ser restituído. Você vai ser uma pessoa abençoada. Dê conta, saia desse lugar. Porque existem pessoas esperando a sua queda, esperando a sua vergonha, esperando o seu opróbrio, esperando você ser envergonhada. Se levante, viu? Enquanto é tempo. Graças a Deus, Deus tem me abençoado nas minhas terapias. E muitas vezes, o que eu tenho visto é que muitas mulheres que passam por esse processo de abuso, de violência, crianças que passam por violência, esse lado, muitas vezes, da busca espiritual nessas pessoas é mais aguçada. Mas muitas vezes essas pessoas se fecham. Porque ela diz assim, se Jesus viu tudo isso, por que ele deixou isso acontecer comigo? Porque ele queria que você não sofresse nada disso. Mas já que você sofreu, ele transforma até o mal em bem. A partir de hoje, você vai ser uma bênção de Deus sobre a terra. A partir de hoje, você vai ser usado para curar. Você vai ser usado para trazer as pessoas de volta, psicologicamente. A partir de hoje, você vai ser usado para abençoar pessoas nos seus trabalhos, nas suas áreas de trabalhos, donos de empresa. É donos de empresas, as pessoas que eu trabalho com elas. Que vem aqui e diz, Vitória, o que é que eu faço? Eu digo, traz a foto, me leva lá, eu quero ver. E eu faço tanto trabalho lá como aqui. E o que é isso, Vitória? Você é uma pastora e faz isso? Eu cuido das ovelhas que Deus manda até mim. Se você está passando por alguma guerra, por algum ataque espiritual, pode me procurar. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou canal de Deus na terra. Um beijo de Vitória. E eu quero dizer a vocês que são jovens, escuta papai, escuta mamãe. Porque você só tem que voltar para casa para visitá-los e não com um filho nas costas, sem um pai para criar. Bota a cabeça para funcionar. Seja um estoicista jovem. Escute o estoicismo. Assista às lives de Vitória e pare de estar rolando a fuiu, porque isso é uma grande perda de tempo. Beijo, eu amo vocês, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me deram força para voltar na minha live. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mas antes disso, eu quero ungir tudo que está dentro da tua casa. Eu quero mandar que toda mandinga seja desfeita. Eu envio esse reiki agora para você. Eu declaro agora que a tua casa está sendo limpa de toda energia negativa, de toda perseguição, de toda obra negativa. Sai, eu lanço fora, sai, em nome de Jesus, e eu declaro em nome de Jesus a tua cura, em nome de Jesus. Gente, eu vou voltar com as minhas... Eu esqueci o nome, mas amanhã eu digo. Beijo de Vitória para todo mundo, fica na paz do Senhor. 77, gente, 77. Um número bom.